Bem-vindos a mais um episódio do Deals com Gonçalo Almeida. Hoje temos aqui o André. O André é, sobretudo, um amigo. Depois, um dos investidores que consegue fazer os maiores retornos que eu conheço. Tem investido muito no país todo, tem feito negócios muito bons. E hoje vamos explorar aqui um bocadinho de como é que ele tem feito estes negócios e como é que se tem desenvolvido e como é que ele entrou neste mundo, não é? É Portanto, verdade. Não vou contar os meus segredos, atenção. Fico já aqui ciente disso, por enquanto. por enquanto. Mas sim, vou dar aqui umas luzes do que faço, como faço e pronto. Boa, E que resulta, não é? exatamente. Pá, a minha primeira pergunta para ti era: tu tendo um negócio já de família, como é que te foste meter na medicina dentária? É verdade. A medicina dentária também foi por família, que os meus irmãos são médicos dentistas e médicos. E fui um bocado atrás, porque via Sim, também, eu tenho uma irmã mais velha, via o sucesso deles e é uma área que eu gosto, uma sim. área humana, de ajudar os outros, que me identifico e me continuo a identificar e continuo a praticar. Pouco, mas pratico. Ainda Mas fazes, pouquinho, pouquinho. Umas horinhas por semana, só para mas não tem de perder ser, o para ritmo. não perder. Mas que, a uma dada altura da minha vida, surgiu a oportunidade de abraçar estes negócios, né? Sim, O negócio imobiliário, o negócio de promoção imobiliária e desenvolvimento de projetos. Hum, Também ligado à minha família, à parte do meu pai. E pronto, e dar sucessão sim, a este caminho que foi percorrido e que quero dar também eu próprio sim, sucessão. claro. Conta-nos um bocadinho como é que foi essa transição da dentária para promotor e quando é que percebeste que estava na altura de dar o salto? O perceber não percebi, recebi a proposta, tens de vir. E Exato. eu fui. E abracei. Ao início foi complexo, porque eu Sim, não tenho escolaridade nenhuma de, deste ramo. Não há sim, gestão, não há economia. Sou médico dentista, ponto. exato. Hum, Passei muito tempo só a ouvir, Uhum. muitas reuniões a ouvir, a tentar perceber, porque era nu e Claro, cru, né? claro. Uma caderneta, o que é isto, né? Identificar 2 ou 3 anos só a ouvir, sem Uhum. falar. Epá, e depois, quando me comecei a sentir à vontade, Ok, já fui interrompendo a reunião, claro. já fui tendo reuniões sozinho e hoje em dia já me sinto completamente autónomo. Claro. Mas sim, tive um grande professor, que foi o meu pai, Exato. e que, pronto, e hoje continuo a trabalhar com ele e a desenvolver projetos por este Portugal. Ainda não saímos de Portugal, nem acredito que vamos sair. Exatamente. Mas explica um bocadinho a quem não sabe aquilo que tu tens feito e alguns dos projetos que tens feito. Tu fazes sobretudo, quer dizer, daqueles negócios que também nós estruturamos em conjunto, Sem dúvida. sobretudo negócios relacionados com áreas comerciais, não é? Mas quer dizer, o teu foco é mesmo valorizar ativos que são difíceis de valorizar, não é? É isso. Consegues explicar aqui um Claro que bocadinho sim. daquilo que tens A feito? nossa gênese era a habitação. Uhum. Começámos em construir habitação, comprávamos terrenos, fazíamos uma moradia, vendíamos duas e por aí fora. Hum, Entretanto, no início da expansão de uma das marcas de supermercados em Portugal, Uhum. abordou-nos se lhe queríamos vender o terreno. E a gente disse que sim, Uhum. porque não? O valor Claro. é este, se quiserem, claro que sim. Uhum. Entretanto, como fazíamos construção, eles também nos perguntaram se Claro. queríamos avançar com a construção também. E acabámos por fazer. Uhum. Hum, Epá, e depois foi uma cadeia. Criámos a ligação e Claro. começámos a fazer, a ser promotores. Exato. Compramos os terrenos, desenvolvemos os projetos, e construímos. Exatamente. Vendemos, arrendamos, o que Sim, for. sim. O que tu já sabes também. Sim, já. Sim. Mas no fundo é esse. Esse é uma das partes do nosso negócio. Não quer dizer que não continuemos a fazer habitação e outros setores, Uhum. industrial, como Uhum. também Sim, tu sim. sabes. E pronto, promovemos do início, né? Exatamente. Quando ainda é só poeira e terra e lama, até entrar no edifício. Sim, sim. Aí como é que tu olhas para a localização? Que é uma coisa que sempre me fascinou e pá, tu consegues ter sempre a última localização por identificar A do melhor, sítio. E melhor, não é? Toda a gente quer a sem localização que tu dúvida. tens. Mas há um porquê. Nós estamos a falar de supermercados, né? Não é? Nós queremos vender algo, né? E quando queremos vender algo, temos de vender às pessoas. E eu tenho de procurar em sítios onde haja o mais número de pessoas por metro quadrado, onde Exato. haja muita passagem de pessoas. E é esse o segredo. Rotundas, zonas muito movimentadas que toda a gente quer e que normalmente não estão à venda, Claro. né? Porque esse é mesmo, isso vai se traduzir em vendas Sim, sim. finais, né? Sim, sim. Sim. Por isso, o valor das coisas também, obviamente que pode ser caro, por zonas premium que são, mas quem os quer
sabe que vai ter muitas vendas e vai pagar o valor justo. Claro. Né, isso tem-se visto nas últimas aberturas que tens feito, não é? Que eles já precisam, De já estão quase ampliações. exato, Acabamos de construir o edifício e já e precisam já precisam de de ampliações. ampliações, não é? Porque de facto são sítios mesmo muito premium. Exatamente. Pá, com muito tráfego e isso efetivamente, não só pela localização estratégica que vês, mas porque também tu consegues ter a visão de aguentar até ao final e consegues na prática valorizar o ativo ao máximo porque chega uma altura que Exatamente. para construir tem de construir ali. Muitas vezes eu sei que há procura de Hum, um determinado sítio hum, e quando vou a ver não há nada à venda no mercado. Não é? Tenho de bater à porta, claro, ver se quer vender exatamente, algo deste género, porque tem de ser mesmo, porque eu tenho de encontrar aquele produto. exatamente. Não é? Isto é quase um negócio quase por encomenda. Claro, Não é? Há carência naquele local, é aí que vou à procura. sim. E como é que tens chegado à maior parte destas oportunidades que tens conseguido adquirir? Olha, o como chego lá é um dos segredos que vou-te começar já a contar. Afinal vais contar Vou, qualquer vou, coisa. vou revelar alguns, porque acho que são mesmo importantes. Eh, a primeira base é trabalharmos com, não é preciso ser muitas pessoas, mas com pessoas eh, super profissionais, Certo. super competentes. E eu trabalho com algumas delas, e Hum, tu, uma nós, delas. nós dois somos parceiros, e com pessoas como tu, super competentes, que não nos fazem perder tempo, que realmente sabem o que é que nós queremos, sem ênfase nem perspectivas que não são concretizáveis. Claro, Eu quero aquilo, encontra-me isto que eu pago. claro. Né? Certo. Não sou só sempre eu que vou lá, né? Claro, exatamente. Sim, Criamos sim. uma rede de pessoas competentes, sinceras, em que as coisas funcionam. Claro. Ninguém perde tempo. Se eu ganhar, toda a gente ganha. Este é um Claro. dos grandes segredos do sucesso para o negócio imobiliário. Sim, sim. Não perdermos tempo, porque a gente cansa-se também nisto. Claro, Né? Eu não tenho só um processo, nem dois, são muitos. claro. Quando nós, se perdemos muito tempo com coisas que não. A gente acaba por cansar-se. Sim, sem dúvida. E Mas também costumas comprar muito em insolvência. insolvências. Insolvências. Insolvências, execuções, tudo isso. Sim. As insolvências e execuções, a gente pensa que está a comprar coisas. Quando quem não percebe nada disto Claro. pensa que, bem, isto vai a leilão, isto é de borla. Sim, sim. Até já pode ter sido, Sim. não é? Mas Sim. neste momento, com o estado em que o mercado imobiliário está, quem vai a esse tipo de produto também sabe o cavalo e vende-se, acaba por sair caro. Exatamente. Mas, sem dúvida que é um meio de alcançar alguns investimentos, algumas propriedades, a um custo mais reduzido do que o valor do mercado. Certo. Mas tem alguns defeitos, que é preciso ter Uhum. alguns defeitos que podem se transformar em virtudes. Sim. Primeiro, o estado das insolvências. Né? A parte jurídica em Portugal é lenta, Claro. né? Desde a insolvência até ser colocado no mercado, ou no Sim. leilão, ou através do método que for, vão muitos anos. Há uma degradação, não há ninguém a zelar por aquele imóvel. Claro. Ou, se for um terreno está tudo bem, mas mesmo assim, depósitos de materiais, sim. etc. Mas se for um armazém, uma casa é mais difícil, mas acontece. Sim. Há uma degradação, né? Claro. Também quem perde as coisas não perde as coisas de uma maneira feliz. Né? Sim, sim. Deixas num estado lastimável. Claro. Mas quem está a comprar sabe que está a comprar abaixo por estes motivos. Mas há outros, sem ser estes físicos e visuais, Uhum. que são licenças de utilização, porque nas insolvências e execuções vendem as coisas conforme estão. Né? Claro. Hoje em dia, com o Simplex, isso já podemos transacionar as coisas, mas não quer dizer que sejam, por transacionarmos sem licença de utilização, não quer dizer que seja uma boa transação. Né? Claro. O Sim, ideal sim. é ter licença de utilização. Sem dúvida. Áreas corretas, muitas vezes as áreas não estão corretas, não batem certo, caderneta com certidão, Temos, colocá-la em si, temos visto isso várias vezes. é uma loucura. E pronto, tudo isto faz com que o valor de compra, se quem comprar num mercado destes tenha consciência que tem de comprar mais baixo porque tem trabalho, Claro. né? Tem de limpá-lo não só fisicamente, Sim, sim. limpá-lo, todos estes pormenores que estamos, se não tem licença temos de procurar tê-la, ver o porquê que não tem licença, né? Exatamente. Ir às câmaras, fazer projetos, retificações de áreas, tudo isto. Portanto, não é só mar de rosas, né? Sim, sem dúvida. Por isso tem de se ter alguma atenção. Claro. Porque quando nós compramos numa imobiliária um apartamento, a gente sabe que ele tem licença. Ou sabíamos, né? Agora, mas pronto, à partida. Exatamente. À partida, há de ter. Mas sabemos os detalhes todos, temos tempo para esperar, para ver bem. Ali não. Ali às vezes acontecem propostas que chega lá, é isto, queres? Exato. É agora. Sim, sim. Se não quiseres isto,
amanhã desapareceu. Sim, sim. E acontece. E aí é quando tu precisas ter, na prática, mais conhecimento do mercado e do ativo, não é? E precisas conhecer bem a lei, precisas conhecer bem os ativos, precisas conhecer bem como é que depois vais tornar aquilo um ativo atrativo, porque quando tens de tomar decisões tão rápidas, não tens tempo para pensar, não tens tempo para fazer due diligence, não tens tempo para Não, nada e são decisões às vezes no segundo. sem dúvida. Claro que nunca é no segundo, mas quer dizer, são decisões que têm de ser tomadas Às vezes no dia. no dia, não é? Porque se passa ao próximo, esquece. Exatamente. Não é? Mas o principal fator que temos de ter em conta, não só nos leilões, nas execuções, é temos de saber muito bem qual é o valor do mercado do Claro, imóvel. exatamente. Não é? Sem dúvida. Quanto é que isto vale? Sim, sim. Certo? Eu às vezes não sei, Sim, sim. Mas ligas. mas ligo-te. Exato. Ligo-te, pergunto, Gonçalo, quanto é que isto vale? Ok? Sim, sim. Isso é o primeiro passo. E aí tiro a parte, Exato. a Jamais. inflação, a especulação, porque mesmo para E o tornar, risco, não é? Tu tens, tornar o tens negócio muito risco, não? mais tranquilo, né? Exato. Para eu ter a certeza, ok, eu mesmo que isto não vale aquilo tudo, estou tranquilo. Exato. E esse é o primeiro passo. Se não sei, procuro os meus contactos, porque há um mais industrial, há um Sim, sim. mais serviços, e alguém há de me dizer, e eu em quem confio, sei Exatamente. que me vai transmitir um valor Sim, sim. que eu sei que é real. Depois disso, tomar a minha decisão. É Claro. negócio ou não é? Consigo ganhar dinheiro com isto ou não? Porque senão não faz sentido, né? Exatamente. Pá, e aí também te dá, quer dizer, uma grande força tu conseguires, como os teus retornos também são mais atrativos do que o normal, também consegues ter capacidade para esperar, porque também investes maioritariamente só com capitais próprios, não é? Que consegues esperar e aguentar, que é uma grande virtude neste mercado e que muita gente depois não sobrevive porque se alavanca demais. E tu, na prática, olhando para estes ativos que têm uma valorização superior, também não precisas te alavancar porque os retornos já são bons Sem por dúvida. si próprios. Não é? Mas é preciso ter muita paciência. Pois, E ainda há a resposta da pergunta de há pouco. Quando o início, como é que foi? Epá, os meus negócios, como são tão grandes, sim, sim. demoram tanto tempo a acontecer que é preciso mesmo realmente muita paciência. E ao início é frustrante. Sim, sim. Quando tu passas um ano e nada, o negócio não progrediu muito. Sim, sim. Mas ou porque está em processo camarário ou o que for. Mas é preciso ter realmente muita paciência. A parte da alavancagem é outro segredo. Né? Mas é o fruto também do trabalho da minha família, do Claro. meu pai. Sim, sim. Porque quando nós nos alavancamos, se vier uma crise, como aconteceu já no passado, as coisas tornam-se um pouco complicadas. Claro. Não é? Sem E dúvida. nós estávamos alavancados na última crise, em Uhum. 2010, e passámos muitos anos sem se vender nada. Pois. Ou seja, eu, um promotor, uma pessoa com imóveis, né, com património, que não consigo vender nada, com impostos, com todas as despesas fixas que continuam a existir, Exatamente. durante anos, nada se vende, nem de borla se vende. Sim, sim. Não havia dinheiro Nem neste dado. país, né? Nem dado. Uhum. Se não tiveres alavancado só dinheiros próprios, estás tranquilo, Sim. ok? Pá, porque obviamente não vais ter tudo investido, Claro. tens dinheiro para sustentar os teus imóveis, pagar os impostos e continuar Sem dúvida. tranquilo. Sim, sim. Agora, para isso, já tens de ser um negócio com uma base de sustentação boa, né? Claro. Porque a alavancagem tem coisas muito positivas. Sem dúvida. Sabemos que faz-nos crescer, né? Conseguimos chegar onde não chegaríamos. Sim, sim. Pá, faz-nos crescer mais rápido e faz-nos poder diversificar o capital por vários projetos, não é? Porque tu, neste caso, alocas sempre muito capital a um projeto, quando se calhar podias alocar o mesmo capital a 2, 3, 4 projetos se usasses alavancagem. O retorno era muito maior, mas quer dizer, como na prática o teu retorno já é tão bom em cada projeto e tu colocas tanto empenho e tanto foco em transformar e em valorizar cada ativo, também na prática a tua estratégia é mais ativo a ativo, valorizar o máximo possível Sem do dúvida. que estás em vários projetos ao mesmo tempo. A minha ambição é caber, né? Exato. Sim, Ou sim. seja, eu tenho ambição, claro que sim, mas tenho vários projetos a decorrer ao mesmo tempo, vou picando, vou checando todos os projetos, epá, mas eu não vou onde não consigo ir. Sim. Até porque o tempo é limitado, E, né? não checas todas as semanas, E que são nós, tantos. não, de todo que não. Mas não me consigo desdobrar mais do que isto, Claro. né? Sim, sim. Porque depois está a questão de delegar, Claro. né? Que já temos tido essa conversa por acaso nos últimos tempos, que é difícil, né? Sim, sim. E Hum, demora tempo, E além de demora ser tempo. difícil, não é? Primeiro tens de encontrar as pessoas certas, em primeiro lugar.
Segundo, tens de ensinar e moldar na prática a tua cultura e a tua Tempo que forma de tu perdes pensar. a ensinar alguém, Sim, já sim. tinhas feito, né? Mas tem de passar por esse Tem de processo. passar, senão. Para que alguém fazer aquilo que tu queres, como tu queres, Exatamente. tens de lhe dizer, tens de lhe explicar tudo. Exatamente. Sim, sim. Pá, tens de ter na prática, criar os processos para que ela possa executar da forma que tu queres e que Sem não dúvida. haja grandes falhas, não é? Pá, nós temos sentido isso, bastantes dores de crescimento nesse sentido também. É uma coisa que temos implementado bastante, mas tu é igual, não é? Tens de o Sem fazer, dúvida. senão vais E depois há continuar. pessoas que acham que sabem tudo, né? Não, pois, não é assim. Esta área também há. Sim, sim. Por isso, E como não, em todas, e não, e não, que já e vêm muito e formatadas. não são assim tão poucos. Claro que não. Não são assim Por tão isso o ideal é jovens como nós. Exato. Se não souberem nada até é ideal, Sim, sim. né? Sim, sim. Formatamos à nossa medida e eles crescem muito e aprendem imenso. Sim, sim. Sem dúvida. Eu estou sempre a dizer que a primeira coisa que olho para contratar alguém é que ele tenha bom senso. Depois o resto eu acho que nós conseguimos chegar lá. Mas se não tiver bom senso, pá, hoje em dia, Sem que dúvida. é fundamental, acho que não vamos a lado nenhum. Sem dúvida. Isso é mais. São qualidades importantes nos nossos trabalhadores e nos nossos parceiros. Sim, sim. Pá, e até porque, né, na verdade, se tu olhares para a maior parte das decisões que tu tomas, quer dizer, se tu tiveres bom senso, mais para a esquerda, mais para a É direita, isso, a coisa a acontece. coisa acontece. Portanto, eu acho que isso é que é efetivamente crítico. Tu, com tantos ativos e quando te aparecem os ativos à frente, qual é que é a primeira coisa que tu costumas olhar para começar a valorizar o ativo? Primeira reconstrução. O que é que não percebi bem? O que é que costumas olhar? A primeira coisa que costumas fazer quando pegas num ativo, qual é que é a primeira coisa que fazes para começar a valorizar o ativo? Primeiro, uma lavagem de cara, né? Mas a primeira coisa que eu faço nem é a valorização do próprio. Hum, eu, quando compro um ativo, primeiro é aquela questão que já te disse há pouco, que é Uhum. quanto é que isto vale? Exatamente. Né? Isto neste estado vale 100.000 euros. Exatamente. Não interessa. Né? Isto pode valer quanto? Não é? Este exercício a gente faz Exatamente. Faz recorrentemente. sempre. Quanto é que isto pode valer? Sim, Né? sim. De outra maneira, de outro Claro. estado, 200. Ok. O que é que eu preciso para lá chegar? Pá, e começa a pedir orçamentos, começa a executar. Exatamente. Né? E começa a arranjar comprador para aquele estado. Claro. Né? Sim, Começamos sim. já. Exatamente. A Eu ponho trabalhar nesse assim: estado. quer comprar? Se quiser, eu ponho neste estado e você compra-me. Exatamente. É isso, mais ou menos isto que faço. Agora, isto depois depende muito de casa a casa. Claro. Né? Mas, Tenho vários tipos de imóveis e terrenos, valorização. Talvez aí seja o mais interessante. Podemos ir por partes. Os terrenos, aprovar metros quadrados. ok. E, Terreno é quê? É para e quê? os metros quadrados certos, não é? E os metros quadrados Para a certos. localização certa. Até às vezes para clientes certos, né? Exatamente. Nós Isso é o ideal. trabalhamos com um ciclo quase fechado. Exatamente. Né? Não é? Sim, sim. Isto é para quê? Equipamento? Vamos embora. Quantos é que é preciso? Quantos metros é que o nosso cliente quer? Então é isso que vamos aprovar. Vamos meter o projeto. Até às vezes ele próprio nos fornece o projeto para metermos. Sim, sem Né? dúvida. Os terrenos, sem dúvida. Terreno cru vale X. Claro. O terreno com um projeto aprovado vale Sim, 3x, sim, sim. 4x, o que for. E o terreno com projeto aprovado e com cliente final, Ui, não é o que nós Isso queremos. é o que nós queremos, não é? É o que- Com um projeto aprovado é fácil vender as coisas. Sim, Né? Cru, não. sim. A cru. Hoje em dia, quer dizer, o pior e aquilo que tu melhor fazes e mais tens paciência para fazer, que pouca gente tem, é fazer o caminho das pedras do licenciamento. Não é? Meu Pô, o Deus. licenciamento é em Esse, Portugal. esse é um caminho tortuoso. Tortuoso. Em Portugal e lá fora também é. Sim, Mas é um caminho bem complexo. sim, sim. Muita paciência, as câmaras são muito complicadas. Os trabalhadores das câmaras, nem podemos estar a falar muito nisto, mas, Sim, sim. mas são muito complexas. Mas não estás a dizer que câmara é. Não, Há exato. câmaras que não Mas são são assim tão. todas, são todas. Pá, mas há câmaras que até se mexem, não é? Sem dúvida, mas mais pequenas talvez. Ou até grandes, algumas funcionam bem, mas é difícil. Sim. São difíceis. Não estamos a aprovar um projeto para uma moradia, né? Exato. Estamos a aprovar uma escala gigante. Muitas vezes as câmaras não querem supermercados em lado nenhum. Sim, sim. Em lado nenhum, não sei porquê. Parece que não precisamos deles. Mas, Pá, dá jeito. mas foi raro a câmara onde fui apresentar. Eu queria fazer aqui este edifício, este supermercado e a câmara nunca quer.
Raramente quero. E aqui não, aqui nem pensar. Mas aqui é que eu quero o supermercado, não é? Na entrada da cidade, lá nas aldeias, né? Mas tu também tu vais escolher sempre o melhor sítio da cidade para Em cima da Câmara Municipal. Não, mas tem de ser. É onde se vende, é né? onde se vende mais, não Eu é? não vou. Pá, e na verdade, para esse terreno, o uso que maximiza o valor é supermercado. Pá, porque senão também não fazias, não é? E, Sem portanto, dúvida. não. Mas hoje em dia, conforme está o mercado imobiliário, Uhum. habitação, está ao berro, né? O Sim, metro sim. quadrado de habitação está brutal, está elevadíssimo. E não só, há outras procuras muito, muito interessantes. Sim, sim. Portugal está caro, Pois está. caríssimo. Sim, sim. E porquê é que vocês deixaram de fazer tanta habitação e passaram mais Eu para a área comercial? ainda faço habitação, mas vamos lá ver, o que eu invisto num supermercado, Uhum. tinha de fazer muita habitação mesmo, né? Certo. Sim, sim. Tinha de fazer muita habitação. E a habitação dá muita dor de cabeça, Sim, né? As pessoas são muito esquisitas. claro. Né? A gente começa a vender as coisas em risco. Eu Então, faço ainda alguma, mas é já como um nicho exclusivo. diferente. Porque as pessoas são muito esquisitas, as pessoas querem alterar tudo, já depois de feito até, Claro. né? Epá, e hoje em dia está muito complicado porque não há a matéria-prima está cara, Certo? mão de obra super especializada não existe, né? E se existe tem trabalho para sempre, Sim, para sim. todo o ano. Todo o ano. Eu este ano já não consigo, só para o ano. Para o ano é impossível, né? Não dá para contar consigo. Mas está muito complicado construir em Portugal. Tens sentido mais dificuldade ainda nos últimos tempos do que era antes? Muito mais difícil construir, muito mais caro. Muito mais caro. O metro quadrado está ridículo. E as pessoas estão todas cheias de trabalho. Pá, Toda a sim, gente está cheia de trabalho. sim, sim. Ninguém tem tempo para dar orçamentos sequer. Eu acho isto é muito positivo para Portugal, porque de facto a economia mexe, né? Este é Sim, um setor que mexe muito dinheiro na sim, nossa sim. economia. Sem A dúvida. construção mexe brutalmente, Sim, né? sim. O país, quando há uma crise financeira, há uma crise de construção, Sim, né? Uma depende da outra, né? sim, sim. Porque mexe muito, muito, mesmo muito dinheiro. Por isso, nesse lado é muito positivo. Agora, quem quer construir neste momento, é difícil. É. Vai-lhe sair caro. Pá, e eu acho que ainda vai ficar pior, não é? Temos os investimentos todos que vão ser feitos do TGV e tudo mais. O Estado Sem está a dúvida. anunciar pá, bilhões de investimento e, pá, e as construtoras estão a reservar mão de obra para esses concursos, não é? Sem E dúvida. portanto, pá, eu acho que em pouco tempo quem tiver mão de obra aqui vai conseguir efetivamente dar um aporte maior e vai conseguir efetivamente conseguir construir, porque os outros vão pagar bem mais caro porque a mão de obra não vai dar para tudo. Não é? Sem dúvida. Mas eu também, por acaso, ainda ontem estive com um amigo meu imobiliário Uhum, de habitação. uhum, Hum, Epá, ele próprio me diz. Está muito complicado porque com isto do financiamento a 100%, uhum. há uma procura gigante por casa, Sim, sim, né? Pessoas que até já têm o crédito pré-aprovado, sim, sim. mas não há casas Pois, para eles. sim, é. Principalmente em Por Lisboa, isso, né? Até em lado aquele valor. nenhum, já nem é só Lisboa. Sim, mas, É muito difícil sim, encontrar casa. sim, sim. E depois tens ali a questão a aprovação do crédito está por X, mas os valores das casas estão Certo. barram, né? Sim, sim. Não Pá, acontece. porque na verdade aquela garantia do Estado, quer dizer, veio ajudar a quem não tinha capitais próprios para entrar, mas não resolve o problema principal, que é os salários são baixos, pá, e, Muito baixo, e o que eles têm de pagar ao banco, a taxa de esforço, não chega lá, não é? O que eles querem, precisam para comprar a casa, a taxa de esforço não sem aguenta com dúvida, o salário que têm. Portanto, o Estado até podia, sem efetivamente, dúvida, até podia pagar para eles entrarem, porque quer dizer, não resolve o problema que é o montante de financiamento que eles precisam para comprar a casa. sem dúvida. Ainda no outro dia estive a falar com a Caixa de Depósitos Hum, e calhou em conversa. Ela própria estava desesperada porque tanta solicitação ok. para crédito Sim, de habitação, sim. mas diz que as pessoas não têm. Se lhe pedires mais 2.000 euros, a maior parte do pessoal não consegue, Ah, né? não tem. Pá, estamos a falar que um dos grandes problemas que tem tido agora, pelo menos das pessoas que eu tenho falado, para conseguir usar a garantia pública, é que eles precisam fazer o contrato de promessa primeiro e nem dinheiro para o contrato de promessa, pá, nem que seja o pouco que seja, não Depois é? metem-se em créditos pessoais, É, que ainda. Isto é um bocadinho assustador.
Sim, sim, eu também acho. esta parte, né? Isto prevejo aqui logo. Por outro lado, nunca tivemos tanta liquidez em Portugal, não é? Quer dizer, Portugal é grande parte dos países. Portanto, Sem dúvida. vamos ver como é que isto se faz, mas quer dizer, o mercado, pá, sobretudo nas grandes cidades, já não está para português, não é? O mercado imobiliário. Nem, mesmo que o português não consiga, agora, pode haver uma crise. Sim. O estrangeiro segura a crise, né? Sim, O sim. estrangeiro é o que mantém isto onde está. Pá, estamos a falar, eu tive aqui ainda no outro dia, pá, uma pessoa que tem uma firma de advogados e ele diz que pá, acabou de reforçar a equipa com 5 advogados porque pá, a quantidade de americanos que têm a querer vir para Portugal, Gigante. pá, é gigante. E portanto, estamos a falar 5 advogados estão só Só dedicados dedicados a a isso. fazer assessoria a americanos a vir para cá. Estamos a falar só numa sociedade. E, portanto, quer dizer, estamos a falar de outro nível Sem dúvida. de riqueza. Estamos a falar, pá, o Costa Terra pá, está com preços Não, e há surreais. um poder de compra gigante. Dessa parte, É, chegam cá, isto é uma ninharia. é, Ainda é para algum tipo sim, sim, de estrangeiros, né? sim, sim. Pá, aliás, pá, a maior parte deles começaram a descobrir Portugal agora. Não é? A maior parte Tarde. deles não sabiam que isto existia. Mas francês, inglês, outros, já descobri isto há algum tempo e foi quem segurou, quem levantou isto da crise. Sim, sem dúvida. E toda a gente, ainda disse isto no outro dia, toda a gente diz muito mal dos vistos gold, mas quer dizer, os vistos gold foi quem Trouxe dinheiro, trouxe e reabilitou grande parte das sem dúvida, cidades, não é? Senão, sem a dúvida. reabilitação urbana, sobretudo centros, Porto e Lisboa, tinha demorado É muito visto gold. mais do que era antes. E depois, quando mudou para serviços, igual, não é? E pá, porque fomos reabilitar coisas quer dizer, que ninguém aproveitava. Quem vai aproveitar um prédio de serviços no meio da baixa? Ninguém aproveitava, não é? Aproveita-se as lojas e a parte de cima faz o quê? E portanto, se não fosse os vistos gold, víamos grande parte da cidade degradada, que depois levava a outros problemas, pá, como crimes no centro das Sem cidades, dúvida. etc. Pá, portanto, eu acho que pá, a Dia dos Vistos Gold foi ótima e tem sido ótima e tem trazido muito investimento para Portugal. Claro que encarece grande parte das partes no centro da cidade, mas quer dizer, isto que eu vou dizer é polémico, mas quer dizer, o pessoal não tem de viver todo no centro da cidade, não é? Sem dúvida. Tem-se a criar acessos para as pessoas conseguirem ir para Acessibilidade. a periferia e conseguirem entrar. Mas quer dizer, o centro da cidade, a maior parte das cidades, quase todas do mundo, é para turismo, não é? Sem dúvida. Não E é, é o que está a acontecer. é o que está a E acontecer. expandir para as periferias. Exatamente. E onde está a haver agora a nova construção é periferias. Né? Pá, Seja de Lisboa ou todas as cidades que tem estão de ser, saturadas. Até porque a acessibilidade no centro da cidade, né, tem de ser. é limitada. E vamos privilegiar o turismo, porque no fundo há uma receita enorme para Portugal Exatamente. através do turismo. Pá, e ir para a periferia tem outra vantagem, não é? No centro da cidade, dificilmente tu tens escala e consegues fazer construção nova, não é? Grande parte delas são Exatamente. reabilitações. É reabilitações. Pá, quando vais para a periferia, consegues aí efetivamente desenvolver um projeto Mega congruente, projetos, mega até. projetos, não é? O preço por metro quadrado de terreno é muito mais baixo, normalmente câmaras eventualmente mais acessíveis Certíssimo. portanto consegues desenvolver ali um projeto que tem otimizações de escala, porque construções de escala tens otimizações, Claro. e consegues também ir buscar capital institucional, que coloca mais capital nesse tipo de projetos porque consegue alocar e precisam de alocar grandes montantes de dinheiro. Portanto, há uma série de benefícios, mas efetivamente temos de garantir que as infraestruturas estão feitas, porque senão. Sem dúvida. Quer E dizer, mais fogos. exato, mais fogo. É o que precisamos. Mais fogos a preços mais acessíveis. Exatamente. Né? Porque o preço do metro quadrado do centro das cidades é para Airbnbs e turismo, hotéis e alojado a isso. O turismo, quer dizer, tu tens hotéis no Chiado, facilmente, grande parte dos dias passam 1000 euros a noite, não é? Pá, Sim, mil, sim. 1000 euros é o que tens de pagar por um T1, portanto, não dá para competir Com esses aí valores, com com esses essas valores. receitas é impossível. Não é? E, A habitação não tem lugar aí. sim, não tem, não tem. Pá, não, E faz sentido que não nem tenha. faz sentido, Faz sentido que não faz tenha. sentido, pá, não vai. Também nem, acho que as pessoas não vão querer viver aí. Também acho, também acho que não. Quer dizer, é bonito para ir visitar, mas quer dizer, não consegues ter Sim. uma habitação decente no centro da cidade, Não. pá, a um preço acessível. Não é? Ainda tivemos aqui, ainda também no outro dia, os tipos, o Francisco e o Zé das cooperativas, e eles estão a olhar para projetos mais na periferia, porque efetivamente é onde conseguem ainda comprar a preços interessantes e depois vender a 20, 30% abaixo de mercado para oferecer casas a preços acessíveis hum, às pessoas, não é? Isso é Eu acho muito importante.
Porque senão também não há negócio, né? Não há negócio, não há mão de obra. Não há capacidade das pessoas chegarem lá. Exatamente. Não, pelo menos não os portugueses. Sim. Não é? Pá, em muitos dos sítios onde tu vês, mais da zona industrial e tudo mais, pá, é importante a habitação, haver lá habitação para as pessoas fixarem lá. Quando olhas para projetos industriais, quer dizer, Como é se óbvio. não houver residencial lá perto, que é sempre um dos problemas que os operadores levantam, não é? É bonito, eu vou-me instalar aqui, mas quem é que vai trabalhar? Claro, É, sem dúvida. então, E às vezes não são pouco números de trabalhadores, né? São bastantes, aos 1000, aos 2000, são grandes, não é? sem dúvida. Tu tens um projeto, queres poder contar em breve que aí hão de ser uns quantos, Sem dúvida. quantos trabalhadores. E mais uma vez, periferias, né? Mas grandes projetos. Sim, sim, sem dúvida. E em termos de negócios, qual é que foi assim o maior retorno que tu tiveste no negócio? Opa, eu já tive retornos de 6 vezes o valor do investido, mas também o que é que fez com que às vezes 6 vezes de Hum, retorno? O fator tempo, certo, né? Comprei bem, certo, sem dúvida, senão também não o compraria, claro. né? Já tinha a minha margem. Na altura que eu comprei, talvez ganhasse ali 50, talvez até mesmo 100%. Uhum. Mas Já quando compraste? já quando comprei. Uhum. Hum, mas o que fez a demora com que eu demorei, a demora que houve para aprovar um projeto nesse terreno, que até estamos a falar de um terreno, Uhum. já tive 2 ou 3 casos destes, Uhum. 6 vezes? 6 vezes. Fez com que o terreno não se aprova nestes 2, 3, 4. Uhum. Opa, ao final do quarto ano, o que eu ia fazer no terreno já não é a melhor solução, Certo, ok? Por variedíssimas condições. O que é claro, que aconteceu à volta nestes 4 anos? exato. O valor do mercado, das coisas. Então eu chego a uma conclusão, calma lá, então, eu já não estou na direção certa. O que aconteceu num deles, que agora estou a levar para aí, mas foi o que aconteceu num deles. Aconteceu uma universidade à Sim. volta, eu, calma, isto já não é para habitação, nem Hum. para comércio, nem para serviços, nem para nada. Uhum. Isto vai ser para residências de estudantes. Claro, E assim foi. pois. É um dos exemplos. Hum, e pronto, é o fator tempo aqui, porque Portugal cresceu muito. Como estávamos a dizer, Portugal, a economia, uma casa que há 6 anos valia 100 mil euros, é um exemplo, hoje há de valer 400, facilmente. Claro, sem dúvida. Facilmente. Por isso não estou a fazer negócios brutalíssimos. Simplesmente houve um fator tempo que demorou. Sim, tá bem, mas 6 vezes em 6 anos, eu assino esse E quem qualquer comp- dia. quem eu, a quem eu vendi já consegue vender mais caro. Sim, Né? sim, Não há de ser essas multiplicações, mas acontece. Né? claro. Sim, sim. Também estamos a falar de sítios onde não há terrenos, né? É normal, para ti é Fui sempre buscar normal. ali. Para ti é sempre normal. Mas são sítios premium, Sim, sim. né? Pá, isso é que é crítico, não é? Ainda hoje me ligam às vezes à procura de certas peças que me passaram nas mãos, né? Sim, sim. Pai, você ainda é o dono daquilo? Não, esqueça. Já nem serei eu nem o próximo. Porque eu quando vendo as coisas também, isso é uma coisa muito importante. Que é, eu quando vendo uma coisa também, quem vem a seguir tem de ter margem. Pois, Se não, primeiro, se for inteligente, não compra, né? sim, sim, Porque a margem dele tem de ser respeitada. claro. Epá, e sucessivamente. O negócio tem de ser bom para todos. Yeah. Para mim, para quem compra e para todas as pessoas que proporcionaram este negócio. Sim, sim. Né? Não nos podemos esquecer delas todas. É, exato. Senão não há negócio. Senão não é negócio. Não, há negócio, só é uma vez, não é? Sim, exato. Só é uma vez. Epá, Não é um bom negócio. não é um bom Também negócio. não pretendo só fazer um negócio na vida, né? Claro. Por isso, acho Tens, que não faz tens sentido. bastantes para fazer. Devemos nos tratar todos bem uns aos outros, Exato. com respeito, sinceridade. Pá, e não há necessidade de nos ultrapassarmos uns aos outros. Não faz sentido. Não A é? gente não fazemos este, fazemos o outro. Nem há Né? necessidade de querer ganhar tudo no negócio, não é? Há mais Claro negócios que para não. fazer. Não é? Vamos baixar comissões, vamos baixar valores de venda Exato. e a coisa faz. Exatamente. É pá, não ganha muito, pá, ganho melhor para o próximo, mas ganhei. Exatamente. Né? Porque perder também não se perde, né? Só querendo, só precisando. Né? Por isso, não fiz tanto neste como expectava, faço no próximo, Sim, sim. não há problema. Pá, e mudas para o próximo, não é? Sem Porque o dúvida, fator tempo tem implicações, não é? O sem dinheiro dúvida. custa dinheiro, e quanto E mais tempo. roda, E e roda. roda, e eu, Quanto mais rápido rodar, sem mais dúvida, rápido passo ao consegues próximo. aplicar a outro. Não é? É isso, é Mas, isso. felizmente eu acho que já tenho apanhado cada vez menos pessoas a achar que
Pá, o negócio só pode ser bom para elas, não é? Não, Porque isso, eu acho que antigamente isso era uma mentalidade mais premente do que é hoje. Hoje, felizmente, as pessoas já percebem que o negócio tem de ser bom para todas as partes ou não é bom negócio, porque eventualmente, se não for bom negócio para todas as partes, vai chegar ali a uma altura que provavelmente o negócio nem se faz, não é? Eu acho que importante sem para dúvida. ser um bom negócio, primeiro é o negócio fazer-se, não é? Porque senão... Mas Gonçalo, cruzo-me muitas vezes, ainda há pouco tempo me aconteceu, Hum, cruzo-me muitas vezes quando estou à procura de um terreno uhum, naquele sítio e vejo ali o terreno, né? sim. E nesse terreno vive lá um homem com uma casinha e tal. E eu Uhum, vou lá bater à porta. Bem, é este o terreno, está no exato. sítio top, isto era perfeito. E vou lá bater à porta e o senhor diz-me que quer não sei quantos milhões pelo terreno, né? Digo, "Epá, mas já com o prédio feito ou é Exato. assim, né? Porque Exato. né? Lá está, o homem quer ganhar já o valor de É, tudo. Não claro. está, não há negócio, fica lá. Por isso é que ele está lá, né? Claro, exatamente. Sim. Opá, aí também usas outra coisa que é quando metem os sentimentos à barulha do negócio, ardeu, não? Sim, Pá, não se pode sim, misturar sentimentos e sim. negócios. Agarrar ali aquilo, eu vivi aqui, nasci aqui, é aqui Sim, que eu quero ficar, né? sim, pá, aí Que acontece, acontece, pá. nas casas principalmente. Assim, não há tantos prédios no centro das cidades, porque quer dizer, as pessoas não querem sair lá e têm lá um património elevadíssimo e às vezes nem têm condições para viver lá. Pá, não é o primeiro nem o último tipo que eu conheço que vive em palácios ou em prédios grandes nos centros, pá, não querem sair, Não viveram lá. querem. E pronto. A resposta mais comum que às vezes ouço, eu quando morrer os meus filhos façam o que quiserem. Exato. Enquanto eu cá estiver, isto é aqui, Sim, sim. não vendo. Mas por acaso é uma das coisas que nós tentamos dizer sempre que é, pá, mais vale resolver os problemas enquanto está em boa altura de os resolver. Porque E enquanto valem, enquanto valem, não é? Porque isto pode mudar e mais vale aproveitar. Epá, eu pelo menos a minha política é, eu prefiro tirar um bocadinho enquanto está bom e sei que tenho aquilo, do que tentar maximizar ao máximo e correr o risco de ficar sem nada. Pronto, é o meu perfil de risco, sou um bocadinho mais conservador do resto. Eu prefiro tirar um bocadinho, nem que seja, sem dúvida. e ganhar um pouco e garantir que estou mais estável do que tentar ir para o limite e depois ficar sem nada ou deixar os problemas para outros, não é? Porque eu acho que deixar os problemas para outros depois é sempre mais fácil. Claro, mas há uma. Estamos numa altura em que temos de aproveitar. Sim, sim. Não é? A gente tem de aproveitar a maré. Claro, É como as ações de uma empresa X, não é? sim, Quando elas valem muito, então é uma altura de vender, não é sim, ficar com elas. claro, exatamente. Vamos embora. Pelo menos tirar uma parte, não é? E quando alguém nos procura, não é? Pá, eu queria mesmo a sua casa, o seu Claro, terreno, o seu prédio, o que for. Pá, se ele me procura é porque ele tem interesse. Já é claro. uma atitude da parte dele. Eu vou aproveitar isto. Então, mas quanto é que você quer oferecer por isto? Não Exatamente. é? Eu até podia nem querer vender, que não é o caso, né? Porque está tudo à Claro, venda. exatamente. Mas vende-se sempre tudo. Mas quanto é que você quer oferecer por isto? E às vezes acontece, Sim. né? A ocasião, mas também já me aconteceu. hum, eu fazer uma oferta para um terreno, por exemplo, a pessoa dizer que nem pensar, né? Uhum. Por 70 mil euros, o que for. Sim. E passado uns anos eu comprar aquilo por 40 mil euros. É um Sim, sim. exemplo, um Sim, sim, valor sim, sim. ao acaso, mas porque a pessoa não aproveitou na altura aquilo tinha um valor muito maior, Sim, não sim. aproveitou, porque para mim fazia sentido, e depois acabei por comprá-la mais barato para o mesmo uso. Sim, sim. Pá, não é a primeira vez que eu faço uma avaliação para um ativo, pá, que estamos a negociar com o proprietário para tentar viabilizar se é possível ir ao mercado para vender ou não. Pá, Sem faço dúvida. uma avaliação muito abaixo da expectativa e ele diz que não e vai tentar com outros consultores a ver se Que lhe vão efetivamente prometer mundos e fundos, né? prometer mundos e fundos e, pá, Expectativas, e depois queimam o produto e depois vêm a mim. sem dúvida. hum, que se calhar afinal o valor de Era mercado era real, perto, não é? era perto daquele, não é? Sim, lá está, Isso, é a mesma conversa que estamos a ter, né? é, Temos de ter consciência do quanto é que isto vale. exatamente, Né? Eu exatamente. posso gostar muito desta casa e é tão giro e tão bonito e este telhado, mas isto não vale o que eu imagino dela, Sim, né? sim, sim. Pá, mas também eu acho que, pá, um dos problemas deste mercado que estamos é que depois as pessoas também entusiasmam-se demais, que está sempre a crescer, não é? Pá, isto não queres para sempre, não é? Chega a uma Claro, altura, pelo menos abranda, não é? Pá, sem é dúvida. um bocadinho a maré que estamos agora, não é? A maior parte das coisas não estão a crescer, estão a abrandar o ritmo de vendas, quer dizer, pá, e se calhar vai haver agora uma Sem desaceleração, dúvida. pode voltar a crescer, mas quer dizer, pá, Eu espero isto que sim, pelo menos uma estabilização, uma né? estabilização Que haja mesmo. Pá, estávamos a crescer a 10, 15% ao ano, é, em maior parte é dos sítios. insustentável, É insustentável, não é? Não dá, não há plano de negócios que suporte, não há sem matéria-prima que dúvida. suporte, não há mão de obra, quer dizer, tudo.
muito, muito, muito pressionado Sem para dúvida. se valorizar. Planeias um negócio com uma expectativa de Hum, custos e Exatamente. de valores que depois as coisas disparam e Pá, deixa. e eu acho que a maior dificuldade em fazer negócios neste mercado, pá, que é o que nós tentamos fazer, é viabilizar expectativas entre uma parte e a outra. Pá, mas é difícil neste mercado quando o promotor tem sempre um bocadinho mais de receio, e bem, não é? Pá, tem que Claro, fazer o seu plano de negócios com alguma cautela e, quer dizer, e o vendedor vê tudo a subir, e acha que aquilo vai subir para sempre e, portanto, claro que sim. faz a expectativa, não é que o valor de venda que se está a vender hoje é o valor de venda que se vai vender a Sem 3 ou dúvida. 4 anos quando aquilo acabar, não é? Aí depois É aí. porque há um contrato, né? Exatamente, Nós prometemos vender a X, né? exatamente, E as obras derrapam e exatamente, temos de ter consciência disso, às vezes mais, outras vezes menos. Pá, mas o valor afirmado é sim, fixo, né? E o exatamente. tempo passa e isto faz estas oscilações. Isso não muda, É isso, isso exatamente. isso não muda. E em termos de negócios que correram menos bem, tiveste algum? Houve assim alguma aprendizagem maior que tiveste que já não vais voltar a repetir com algum negócio? Olha, detesto sociedades, Hum, não funcionam muito bem. E ok. por um simples motivo, posso ter tido más experiências, Uhum, mas, vamos lá, vem um bocadinho ao acordo do que há bocado estávamos a falar. Para já são duas pessoas, ou duas entidades, ou três, ou quantas forem. Se ela, há expectativas, se houverem expectativas diferentes, sim, né? As coisas quando a gente firma, imagina, compramos a meias nós os dois uma casa. sim, sim. Né? Ou seja, aí é capaz de ser mais fácil, mas eu prometo, olha, vamos fazer o seguinte: reconstruímos e vendemos. Certo. Né? Pá, mas a meio deste processo, tu já me dizes que afinal não, que é melhor vender já. Começam disparidades. Temos de seguir o que projetamos, Sim, sim. né? E não nos esquecermos que isto não é um confronto entre mim e ti, Claro. é para chegar ao final, para Exatamente. ganharmos dinheiro, ponto. Sim, sim. Né? E não tem corrido muito bem. Não tenho praticamente, não tenho sociedades praticamente nenhuma. Uhum. Hum, também não preciso. Também já Pois. aprendi que onde eu não posso chegar, não vou. Certo? O carro não tem combustível, não anda. Eu Certo. vou. Não há dinheiro, não faço. Exatamente. É por aí. E gosto de ter o controle das coisas. Claro. Mas nas outras sociedades que fizeste e correram mal, vocês fizeram algum acordo parasocial em que regulasse mais ou menos as expectativas das duas partes? Ou pá, foi feito mais de boca? Olha, só tive duas sociedades só. Ok. Eh, uma delas correu muito bem, Uhum. foi de habitação, Ok. pá, porque eu tinha muitos imóveis para desenvolver em habitação e não queria desenvolvê-los. Ok. Então a sociedade que fiz foi: tu, faço a parte teórica, Uhum. toda a parte de contabilística, tudo e mais alguma coisa, e tu fazes a parte no terreno. Certo? E resultou muito bem, ainda hoje somos sócios. Boa. Outra sociedade, lá está, foi expectativas, achava que aquilo valia mundos e fundos Pois. e não valia. E eu queria vender, queria concretizar o meu Sim, sim. lucro e ele também devia querer. Sim, sim. Acabámos por podíamos ter vendido por um valor mais alto Certo. e acabámos por vender um valor mais baixo. Aconteceu aquilo que ainda há bocado falámos, Certo. né? Porque a expectativa ou a oferta houve, Sim, sim. não se realizou e depois acabámos por vender mais barato. Eu já só me queria livrar dele, não era, não era de Epá, fechar o negócio. é que chega a uma altura, quer dizer, quando o negócio já dura muito mais do que dura, que já só se quer livrar aquilo por Não se qualquer ganha preço. dinheiro. E portanto, pá, quando isso acontece é que os negócios começam a Uhum. ficar mal. E por isso é que aquilo que estavas a dizer logo no início, eu acho que é mesmo muito importante, que Sem é dúvida. preciso muita, muita paciência. Quem quiser entrar nestes negócios, pá, tem de ter uma paciência que não pode esgotar. É. Porque quando a paciência esgota, pá, é quando as coisas começam a correr mal. E depois eu já não tenho muita vontade de olhar para esse negócio, Exato. não é? Pá. Nem pachorra, pô. E tiras o empenho, tiras o Sem foco, pá, dúvida. tiras E o investimento, investimento. geral. De Exatamente, tempo, atitude, de tudo. exatamente. Naquele. Nem me lembro às vezes que tenho aquilo. Muito sinceramente. Porque na verdade tenho os outros projetos em que só eu é Sim, que sim. comando, não é? Só eu é Exato. que comando neles e não há eu contra eu, sou eu, não é? Sim, sim. Por isso, e esses tenho de levar com as minhas decisões até ao fim e a minha perspectiva, quando eu compro algo, é para uma perspectiva e fazer essa viagem até ao fim. Claro. Sim, sim. E tu achas que neste mundo que nós estamos e neste mercado,
tu achas que o teu sucesso e o sucesso da tua família que têm vindo a ter ao longo do tempo foi mais em termos de estratégia ou achas que é uma mentalidade que vocês têm e têm conseguido vindo manter ao longo do tempo? Olha, um dos principais fatores é a dedicação. Há uma dedicação gigante, Certo. não é? Há uma dedicação de. O dia tem 24, mas para mim, sei lá, eu precisava de 48. E é Claro, dormir, comer e trabalhar durante muitos anos. Há essa dedicação. Obviamente, que quando não é para trabalhar, também sou claro. dos melhores. Exato. Não, Mas tu para também trabalhar sou ótimo. Ou seja, tu trabalhas e não trabalhas bem. há uma grande dedicação. Muitas horas. Muita partir pedra, muitas chamadas, sempre parece uma central telefónica, Yeah. sempre Estávamos aqui a comentar antes, é uma média, pá, e nós andamos pá, aí nos 80, antes 100 chamadas por sim. dia. É uma loucura. É uma loucura, desde que acordo. E depois muitos assuntos na cabeça, mas nunca me esqueço deles. É o meu foco é este, né? Claro, exatamente. Pá, E como é meu, é diferente, claro, né? Eu tenho de levar este barco para a frente. claro, sem dúvida. Dedicação é sem dúvida, né? Se eu começar a dedicar pouco tempo a estes negócios, eles não vão acontecer. Sim, sem dúvida. É mesmo preciso dedicar-me a eles. Sim. Todos. Por isso é que também tenho transformado algum do património em rentabilidades. Claro, Não é? Para não me dedicar a estes o dinheiro investido está ali a render sim, epá, e dedico-me aos outros. sim. Não é? Pá, até porque chega uma altura que o tempo não estica para É tudo, isso. né? E o património é uma pirâmide invertida, né? Exatamente. É E, suposto crescer. e na Não verdade, é? tu consegues ter múltiplos muito maiores, consegues rentabilizar muito dinheiro se estiveres sempre a mexer. Mas a verdade é que os ativos também apreciam, não é? Sem Portanto, dúvida. às vezes é uma coisa que nos esquecemos, que é olhamos só para a rentabilidade que o ativo dá, pá, esquecemos que o ativo aprecia também, não é? Sem dúvida. E sobretudo pá, temos vindo a falar, mas quer dizer, nos últimos anos os ativos têm apreciado bastante, pá, e portanto muita gente, pá, tu se calhar quando vendeste um ativo tiveste um retorno gigante, mas se calhar tivesse esperado a apreciação que tem tido Sem entretanto dúvida. ainda era superior, portanto Claro pá, que é sim. sempre um balanço, uma coisa é, porque nada é passivo, não é? Pá, nem as rendas é passivo, nada disso é passivo, a não ser que seja com os comerciais Sem aí dúvida. um bocadinho mais que parecem, alguns são melhores que bancos, mas pá, é sempre preciso algum trabalho, acompanhar e etc. E portanto é preciso esse balanço, principalmente no nível que tu estás, de Uhum. balancear o que é que fazes de forma ativa e o que é que deixas para E, rentabilidade e e- património, não é? sem dúvida. Escolher muito bem as Sim, peças que quero ficar com elas sim, e as que quero despachar, quero vender, né? exatamente. E pés bem assentes na terra, sem grandes ilusões, né? Porque é como estavas a dizer, isto não, há aqui, não é um namoro. Exato, Os negócios não são um namoro, exatamente. né? Aqui há um objetivo que é, eu estou a trabalho para ganhar dinheiro, Sem certo? dúvida. Por isso dedico as minhas horas a isto, mas tem de haver um início, meio e fim. Claro, E o objetivo é ganhar dinheiro, não é? Pá, por isso também é a maneira como eu escolho, com a forma de segurança que eles me dão, né? claro, As rentabilidades, até há bem pouco tempo não tinha rentabilidade nenhuma. Ou seja, por isso eu precisava de vender para criar um novo negócio, né? certo. Porque há bocado falaste-me o que é que eu faço para rentabilizar o imóvel. Mas eu às vezes, quando eu chego, quando eu compro no nível tão inicial do processo, né? A Uhum, nível base, um terreno, eu os desenvolvo tanto, já não dá para crescer mais aqui. certo? A valorização é só de temporal, Sim, sim. né? Exatamente. Do valor da inflação que existe. Sim, sim. Por isso, pá, chega à altura, eu tenho de despedir deles. Goodbye. Sim, sim. É isso. E mudar para o outro, mas pá, na verdade, eu acho que bem tens feito agora, começado a fazer um balanço mais entre o que mantens como propriedade Sem dúvida. e aquilo que fazes a venda, porque quer dizer, também o ritmo que tu levas Não dá. não dá para levar para sempre, não é? Não dá. Não dá. Nem tenho interesse em Exatamente. levá-lo. Mas é transformar esses ativos em passivos. Exato. Tenho feito parcialmente essa Sim, transformação. Porque também isso demora algum tempo. claro, sem Né? dúvida. Tenho de criar essa passividade. Pá, e tens também um bocadinho, diria, um bocadinho mudança de mentalidade, não é? Porque tens de abdicar daquele ganho grande à partida que sabes que consegues rentabilizar mais por pá, quase Uma um percentagem. deferral a longo prazo daquilo que vais poder receber e tens de contar a apreciação. Pá, é uma coisa mais Essa foi uma menos grande tangível. dificuldade que tive com o meu pai, né?
Porque para ele vende tudo. Claro. Ele queria vender tudo, transformar tudo em ativo. Só que ele já tem quase 70 anos Exato. e esquece disso, né? Ok. Se tivesses 20 anos, a gente continuava aqui. Sim. Mas não, é importante também ter o Sim, mas pés assentes na teu pai terra. também adora isto, não é? Ele Adoro. vive para isto. Ui, meu Deus. Mais do que ele, Sim, é sim. difícil. Ele vive- Ele vive para isto. sim, sim. Também daí esta dedicação tão grande. Claro. Se tu não gostares a 200% disto, tu não consegues dedicar tanto tempo a isto. Sim. E ele, sem dúvida, que fez isso a 200%. Ah, pá, ele também escolheu fazer uma coisa que Ele dá-lhe gosta- prazer, Dá-lhe prazer, não é? porque isto é engraçado, né? Exato. Este risco, esta adrenalina, Sim, sim. este negócio, porque tu quando compras uma coisa, tu tens uma expectativa, mas muitas vezes não acontece isso. A meio, calma lá que isto não foi bem assim que eu pensei que isto era. Sim, sim. Não é? Sem dúvida. Por isso é que é muito importante. Quanto é que isto vale? E será que vale mesmo isto? Hoje vale isto. Exato. Mas amanhã pode acontecer uma alteração que pode depreciar ou apreciar, né? Sim, sem dúvida. Por isso, Nunca sabes, o mercado pode mudar de dia para a noite. Portanto, daí pá, pode acontecer outra guerra, pá, pode sem impactar. dúvida. E portanto, é aquilo que eu diria no início, pá, muitas vezes, quer dizer, o que eu faço é otimizar estruturas de capital, mas é preciso otimizar estruturas de capital de forma a que possam resistir quando as coisas não corram tão bem, não é? E portanto, pá, a maior parte dos teus negócios tem um risco elevado de demorar muito Sim, tempo, pá, e entrar com uma dívida elevada aí é um grau de risco, pá, sem dúvida. muito grande. Pá, claro que tens outros projetos, já sabes que vais vender, etc. Tens ali um buffer de segurança, consegues ir com um bocadinho de alavancagem. Mas eu acho que importante é sempre saber, pá, que as coisas podem correr mal e sempre planear para o pior cenário, não é? Porque se estiveres É bem para o sempre pior para o cenário, pior. A seguir é sempre pá, a bom. seguir é sempre É bom, sempre não uma é? expectativa que se cumpre, né? Exatamente, pá, tudo o que vier acima do pior é É bom, ótimo. é bom, não E é? é o que vai acontecer, E é o que vai atenção. É o que acontecer. acontece. Pá, mas eu conheço, pá, já vi muitos planos de negócio, é sempre para o melhor, não é? É, Pá, é exato. uma coisa que a mim me faz um bocadinho de confusão, que é planear sempre para o melhor. Pá, claro que temos sempre de tentar o melhor, mas pá, temos de saber quais é que são. Nós também temos noção quando é que temos essa previsão de que acontece o melhor, né? Sim, sim, Porque depois de fazeres tanto já sabes que isto vai acontecer, claro. né? Isto é mesmo executável, já fiz não sei quantas vezes, por isso este também vai acontecer da mesma maneira, Exatamente. né? Sim, sim. Há um processo. Mas sem dúvida, a mim quando me dizem, opá, isto vale 100 mil euros o metro quadrado, Uhum. ou seja, um Sim, terreno, hum, epá, para mim não vai valer mais do que 70, né? claro. Sim, sim. Né? Que é para eu Exatamente. planear o pior cenário para depois ter uma surpresa Ok. positiva, Sim, sim. né? Sem dúvida. E é isso, é muito importante. Gerir expectativas ao longo da carreira. Claro. Sem dúvida. André, uma última pergunta. Se pudesses deixar uma mensagem para quem está agora A a dar os começar. primeiros passos no mercado imobiliário em Portugal, qual é que seria a tua recomendação número um? Ui, é difícil, mas posso deixar algumas. Primeiro, se eu consigo, sem escolaridade nenhuma, nem licenciaturas para isto, nesta área, se eu consigo, toda a gente vai conseguir. Claro. É preciso querer, as coisas não acontecem, não vêm do céu, né? É Certo? preciso, o que é que eu preciso aqui? Onde é que eu quero chegar? Então o que é que eu vou fazer para lá chegar? Isso Sim, é muito importante, né? sem dúvida. Temos de ter atitude e proatividade, sem dúvida. Rodear-nos de pessoas muito boas, isto é quase o resumo da nossa conversa. Claro. Essa coisa. Rodear-nos de pessoas muito boas é Pessoas é importante. sempre o corno. Pessoas, contactos, Exato. né? Nós somos todos contactos, Sim. né? Por isso o telefone vale muito dinheiro, né? Exato, assim. Os contactos que eu tenho lá, meu Deus, Sim, sim. e os teus, né? Exato. Opa, e pensar positivo, pensar que as coisas vão acontecer e sempre com os pés bem assentes na terra, sabendo que as coisas, se não acontecerem, o que é que eu vou fazer, né? Planos B. Epá, e costumo dizer a toda a gente que o negócio imobiliário é o melhor negócio do mundo. Sem dúvida. Eu acho que sim, Pá, é o que criou mais milionários nos sem últimos dúvida. tempos e é o mais É resistente. físico, ele existe, né? Exatamente. A Não gente, sei. hoje em dia, estamos aqui num imóvel Temos que é de tempo. alguém, mas, Exatamente. né? E que, portanto, isto vai sempre valer. Exatamente. Se não for o edifício, há de ser a terra, os imóveis valem sempre e irão valer. A gente vai desaparecer e eles irão cá ficar e Exatamente. irão de valer cada vez mais. Exatamente. E Boa. é isso. André, obrigadíssimo por teres vindo, pá. Foi um prazer.